Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, professor Carlos Bortolazza trazendo aqui mais um tópicozinho aqui de revisão para nossa prova aqui de Bombeiro Militar do Paraná, soldado, tá? Cargo de soldado. Professor, qual o ponto que você vai desenvolver nessa aula? Cara, agora a gente vai no tópico 6, no conceito de eletrodinâmica, tá? Cara, e assim, vou ser bem sincero, aqui ele veio bem restrito no conteúdo, no que ele quer cobrar. Então ele cobrou corrente elétrica. Pô, professor, o que ele pode cobrar de corrente elétrica? Ele pode cobrar lá carga por tempo, né? A ideia do fluxo de corrente elétrica, então a ideia de carga por tempo. Ele pode cobrar para você ali, os efeitos da corrente elétrica, o efeito fisiológico, a contração muscular, tudo bem? Efeito térmico, efeito magnético. Ele pode cobrar daí aqui, ó, resistência elétrica. Cara, resistência elétrica eu não vejo muito além disso aqui, ó. Cara, resistência elétrica, U é igual a R vezes I. O famoso U que ri lá, o U felizinho lá, tudo bem? Ou também conhecido como URI, tá? Um dos dois lá. Cara, e leis de Ohm. Cara, lei de Ohm, de duas uma. O resistor ôhmico, que é a primeira lei que você sabe, que a resistência é igual a U, só passei o I dividindo, ó. Só que, pô, professor, se eu aumentar a tensão, a corrente aumenta proporcional e a resistência não muda. Se eu aumento a tensão, a corrente aumenta e a resistência não muda. Então é assim que seria a ideia da primeira lei de Ohm. Sobre a segunda lei, cara, a segunda lei é a relação da resistência sendo igual a resistividade do material vezes L, que é o comprimento do fio, pela área. Pô, então um fio de comprimento elevado vai ter uma resistência maior do que um fio mais curtinho. Um fio com uma área maior vai oferecer menos resistência do que um fio com uma área reduzida. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então eu vejo muito centrado aqui nesses pontos, tá? E foi isso que a gente fez. Peguei algumas questões de provas de bombeiro, tá? Não tô enfeitando o pavão. Ah, vou pegar uma prova aqui de professor. Não, não, não. Pega a prova de bombeiro. Teu perfil é bombeiro, prova de bombeiro. Não encontrei DBFC, né, nesses tópicos aqui específicos, mas achei do Sebrasp, achei da FCC, da FGV, se não me engano. Maravilha? Então vamos ver como é que está sendo cobrado no contexto que foi apresentado para vocês. Então, questão aqui da FCC 2022. Diz o seguinte, ó. Uma unidade do Corpo de Bombeiro foi acionada para atender um eletricista que se descuidou durante o trabalho e foi submetido a uma DDP 220 volts. Por que é essa DDP? Cara, a DDP é a tensão 220 volts entre as suas mãos, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 50 mA. Cara, 50 mA é a mesma coisa que 0,05 ampere. Tudo bem? Então essa que seria a ideia dos 50 mA. 1, 2, 3, isso aí. Agora olha lá, pô, professor. Agora o que acontece? Considerando que a resistência elétrica do corpo desse eletricista em suas mãos seja constante, cara, então o eletricista ele é um resistor ôhmico. Maravilha? Eu aumento a tensão, a corrente aumenta, a resistência não muda. Ele fala o seguinte, ó, se ele tivesse sido submetido a uma diferença de potencial entre suas duas mãos de 110 volts, a intensidade da corrente elétrica que percorreria seria de... Cara, então o negócio é o seguinte, primeiro passo é descobrir quanto que vale a resistência e depois eu vou mudar a tensão para 110 e vou descobrir qual que é a nova corrente. Então vou fazer lá, U é igual a R vezes I, aonde o U é 220, o nosso R eu não sei, e o I 0,05. Cara, a nossa resistência vai ser 220 divididos por 0,05, que vai dar aqui 4.400 ohms. Pô, se a resistência não muda, cara, o valor da resistência que você já definiu aqui vai ser o mesmo para esse novo cenário agora, onde eu estou submetido a uma DDP de 110 volts. Então agora a nova DDP é 110 volts, a corrente eu não sei e a resistência é a mesma, não varia a resistência, 4.400 ohms. Professor, agora eu faço novamente o nosso U que ri, tá? Aonde o U é 110, a resistência é 4.400 e a corrente eu não faço a mínima ideia. Então a corrente vai ser 110 divididos por 4.400, que vai dar 0,025 ampere, ou também conhecido como 25 miliamperes. Tudo bem? Gabarito, letra B.
Professor, eu podia, nesse caso, trabalhar com uma regra de 3? Cara, nesse caso eu poderia. A resistência é constante. Então, cara, se eu dobrar a tensão, a corrente dobra. Se eu dividir pela metade a tensão, a corrente cai pela metade. Maravilha? Sem segredo nenhum. Gabaritão, letra B. Próxima. Qual a intensidade da corrente elétrica que passa no filamento de uma lâmpada usada em uma residência, cuja resistência é de 80 ohms? Cara, então a resistência é de 80 ohms. Eu quero saber quanto que vale a corrente. E a tensão da tomada, 220 volts. O senhor faz o quê? U que ri de volta. Exatamente. U é igual a R vezes I. Aonde o nosso U, 220. O nosso R, 80. A nossa corrente, não faço ideia. Corrente vai ser 220 divididos por 80 é igual a 22 por 8, que vai dar 2,75 amperes. Gabarito que você acha na letra B de baixinho. Maravilha? Tudo bem? Então, questãozinha muito direta e objetiva, tá? Professor, você vê assim na minha prova? Cara, eu vejo por esse perfil exatamente assim, tá? Porque isso são questões de prova de soldado cobradas por outros concursos, tá? Vamos lá. Questãozinha aqui traz uma tabela, questãozinha da banca Sebrasp, tá? O antigo CESP lá. Questãozinha de certo ou errado, que diz o seguinte, ó. Te dá uma tabela de intensidade de corrente. Então, cara, quando a corrente ela é menor que 1 mA, os efeitos é pouco efeito e a consequência, nenhuma. Quando a corrente é maior que 1 mA e menor que 50 mA, asfixia lenta. Mínima para pouco tempo de exposição e socorro rápido. Entre 50 mA e 5 A, cara, correntes altas, fibrilação ventricular, possível morte. Maior que 5 A, queimaduras internas e externas e a morte, o óbito ali do cidadão. Agora o seguinte, o ser humano, mesmo sendo condutor, mostra certa resistência à passagem da corrente elétrica. A tabela precedente mostra de forma simplificada algumas informações sobre a influência da corrente elétrica no corpo de um homem saudável. A respeito desses assuntos, e tendo como referência a tabela precedente, julgue os próximos itens. Ao colocar a mão nos pinos de uma tomada, 220 volts é a tua tensão, tá? 220 volts. Um indivíduo saudável com resistência do corpo dele, 200 ohms, poderá sofrer fibrilação ventricular? Era para marcar certo ou errado. Cara, vou descobrir aqui qual que é a corrente que vai passar por ele. Determinando a corrente, eu sei se vai fibrilar ou não. Então, faço lá U é igual a R vezes I, onde a tensão é 220, a resistência é 200 e a corrente eu não faço ideia. 220 divididos por 200, a nossa corrente vai dar 1,1 ampere. Cara, 1,1 ampere é maior que 1 miliampere, perdão, é maior que 50 miliampere e é menor que 5 ampere, ou seja, está exatamente aqui, tá? 1,1 ampere. E isso causa o quê? Fibrilação ventricular, conforme a questão nos alertou, então o gabarito seria certo. Maravilha, meu aluno. Então aqui tá os tópicos aqui envolvendo resistência elétrica, tá? Questões envolvendo resistência elétrica de provas de bombeiro militar recentes. Então eu acredito muito que a IBFC iria por esse viés. Espero que tenha ficado claro para vocês. É um assunto direto, objetivo e dá para garantir essas questões. Maravilha? Cara, gostou do vídeo? Pô, professor, entendi, ficou claro, deu uma moral? Então curta aí, se inscreve no canal e acompanhe nas redes sociais que a gente vai ter bastante novidade aí. Maravilha? Até a próxima.